Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou assumindo o lugar do Heitor, que o Heitor hoje é que vai nos filmar, certo, Heitor? Ele falou que positivo. Vou tentar acompanhar seu nível, hein? Estamos novamente aqui com o Marcos Carneiro, um grande prazer. Pela primeira vez eu que vou fazer o vídeo com ele e vai ser ótimo, com certeza vai ser ótimo. Marcos, fala para a gente, você trabalha na rádio, você tem dois programas, trabalha em dois programas, você pode falar um pouco sobre os programas? Sim. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a fala do Heitor? Heitor aqui, que está sendo o nosso Fellini, diretor de imagem aqui, o cineasta. Meu xará, Marcos, aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Aliás, tenho acompanhado os vídeos, tudo que você faz continuamente, um projeto de melhoria contínua, vai melhorando. Acho que o último estava muito bom e eu acho que só tende a melhorar, né? Então, agradeço aí você ter feito esse convite, né, para a gente conversar aqui, mas já sobre a questão da rádio, né, eu desde que me aposentei da Petrobras, vim morar definitivamente no centro de Petrópolis, passei a acompanhar minha esposa na Rádio Imperial, quando ela tem o programa Alemanha Música, aos domingos, de 11h30 às 14h. Há 30 anos que ela faz esse programa, é o programa líder de audiência da emissora, no domingo, não tem para ninguém. Que ótimo. E com o advindo da internet, né, o programa dela é ouvido fora do Brasil bastante. E há 2 semanas recebemos um alemão, que era ouvinte do programa, veio visitar o Rio, veio a Petrópolis e perguntou se podia conversar lá no programa, em uma entrevista. E eu ficava no início acompanhando ela lá, né? Não tinha nada de rádio. Aí um dia ela falou para mim, você fica à toa aqui, pô, você é um cara de meio ambiente, eu queria sempre ter um quadro, um programa que falasse de meio ambiente. Então, eu vou te convidar, né? A mulher convida, né? Sim. A você a fazer um quadro, você quer fazer, busca um nome e tal. Eu criei um nome Minutos de Sustentabilidade, para não ficar focado nessa coisa de meio ambiente, que dá sempre um foco assim meio estreito, né, da coisa, né? Sustentabilidade é um negócio mais amplo e o slogan do programa é vivendo hoje, garantindo o futuro das próximas gerações. Isso é sustentabilidade. Você, para viver hoje, tem que consumir produtos da natureza, está tudo aqui, não tem como, mas de forma consciente para que o outro que vem depois da gente, assim como os nossos pais vieram e deixaram para nós, a gente deixa para os outros, né, para não gastar tudo agora, né? É como aquele que faz a planta, uma árvore, né? Exatamente. Depois ela germina, ela cresce. Isso. E aí a pessoa vai se aproveitar de alguma coisa que foi deixada pela pessoa que plantou. Até dentro da data de hoje, que é 31 de outubro, né, um dia que mudou o mundo também, o Martinho Lutero, ele perguntaram para ele se o senhor soubesse que ia morrer amanhã, o que o senhor faria? Ele disse: plantaria uma macieira. Quer dizer, eu vou morrer, mas a macieira vai ficar para o outro colher o fruto. Então, é mais ou menos... A obra dele permanecerá. A ideia Permaneceu, né? A ideia da sustentabilidade é essa. Então, o programa, o quadro começa logo depois do Ângelo. O programa começa às 11h30, depois tem a oração do Ângelo, do bispo, e depois, na segunda parte do programa, que vai de 12h05 até 2h, eu faço o quadro Minutos de Sustentabilidade. E às sextas-feiras, né, a partir de 5h30 até às 18h, dentro do Tarde Total, da Rádio Imperial, comandada pelo Jorge Luiz, o nosso maior comunicador da cidade, sem dúvida nenhuma, né? A voz oficial, inclusive, de todos os prefeitos, de todas as festas, vozeirão, aquele cara tem. Ele me convidou para fazer um programa com coisas que não estavam no dia a dia. Eu sempre conversava com ele, falava, pô, eu vi isso. E aí eu topei, e ele
aceitou um título que é o que não deu na mídia. Então eu fico garimpando notícias aí durante a semana. Que ninguém fala, que a mídia não Eu não fala. vou dizer que ninguém fala, porque, exatamente, porque alguém falou e eu vou ver. Sim, né? sim. Mas que normalmente não sai nas manchetes. Entendi. Vão estar lá no meio do miolo, lá, e são assuntos importantíssimos, esclarecedores, polêmicos às vezes, antecipam, inclusive, certas situações. Vou aproveitar que você deixou essa brecha, Sim. né? Logo no nosso segundo programa, eu anunciei que ia começar a guerra da Ucrânia com a Rússia, porque eu tinha recebido uma notícia da Alemanha, de uma pessoa que também faz um programa de notícias lá. Ele dizia o seguinte: 25 mil soldados ingleses desembarcaram na base da OTAN, já se preparando para o início de uma guerra que vai ter com a Ucrânia e a Rússia. Que não estava decretado Sim. ainda, mas ele viu o movimento desses soldados, ele falou, eu peguei e botei Vai no acontecer ar. alguma coisa. E em fevereiro a guerra começou, né? Então, é até uma dica que eu dou para nossos telespectadores: procure não G1, o UOL, essa coisa aí, porque primeiro que você vai ouvir o que estão pagando para botar, e você não vai ver aquilo que você quer ver, que é a verdade, ou que são notícias que às vezes até contradizem a manchete que está lá. Então, vai Sim. por dentro. Vê a BBC, tem uma série de outros, Caio Alemão. Eles são isentos. Que são exemplos. Sim. Que você pode garimpar assuntos muito importantes. E aí, enfim, eu convido, então, quem quiser sintonizar na rádio ou pela rádio normal, AM 1550, ou pela rádio net, Certo. que é a rádio do mundo inteiro, chega no celular, né? Vai ser um prazer poder ter mais ouvintes. Né? Então o convite está feito. Então, na verdade, acabam sendo 3 programas que eu participo. São 2. Tem o da sua esposa? Isso, que eu faço dentro dela. Na verdade, são 2 dentro do programa dela e dentro do Tarde Total. Entendi. Um dia eu ainda vou ter só o meu. Com certeza, com certeza. A propósito, hoje se comemora uma data especial, né? Qual é a data, né, que se comemora? Qual é a comemoração? Eu achei muito interessante você abrir esse espaço para o dia de hoje, 31 de outubro, que é uma data que, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que marcou a história do cristianismo antes e depois de Martim Lutero, da Reforma, que começa na Alemanha com esse monge alemão, que na época, né, eu digo antes e depois da história do cristianismo, porque até então, né, desde o ano 300 com Constantino até 1517, nós tínhamos uma única igreja cristã, que era a igreja romana, chamada católica, quer dizer universal, e que era o cristianismo. Totalitária, muita influência política, isso talvez tenha sido o mal, né, do desvirtuamento, talvez, da igreja, dos seus princípios, né, que surge lá com os cristãos na catacumba, passa lá pelo Constantino, que se converte, aí transforma a igreja em perseguida por obrigatória, por volta do ano 300, e aí vem a igreja romana. Só que ela vai se envolvendo politicamente e tal, e começa a surgir problemas. E o monge Martim Lutero, que era um católico fervoroso, e um professor muito bom também, de teologia, de Bíblia, ele resolve, no dia 31 de outubro, afixar na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses no sentido
acadêmico mesmo. Quem faz mestrado sabe disso, né? Você Sim. cria uma tese, você vai defender uma ideia, né? E ele bota 95 ideias, pontos para discussão com o meio acadêmico da Alemanha ou da Europa. Ele queria reunir a nata do pensamento, né, acadêmico, para discutir 95 pontos que ele achava que estavam discordantes do que ele estava lendo na Sim. Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Né? E aí acontece um fato interessante. Né? Marca-se esse dia como o dia da reforma até hoje, 31 de outubro. Por que que acontece? Por que ele botou dia 31? Né? Primeiro porque dia 1º era dia de todos os santos, ainda é, né? E dia 2 era dia dos mortos. Certo. E era uma tradição da época, no dia de todos os santos, a ocorrerem peregrinações aos locais onde haviam relíquias de santos. Né? Já tinha, assim, muito despertos que diziam: tem um pedaço da cruz, eu tenho o osso de São João Batista, eu tenho um pedacinho Um tecido de roupa. de roupa de fulano, enfim. O Lutero chega até a mochar disso mais à frente, quando ele disse que tinha mais osso de santo do que 10 vezes os 12 apóstolos do mundo. Se pegasse 10 vezes o esqueleto, cada um dizia, e o povo acreditava. Então, como haveria uma romaria muito grande na igreja do Castelo, lá em Wittenberg, ele botou aquilo lá e disse: o povo vai passar aqui, os acadêmicos vão também, vão ver, e deu meu convite para a gente discutir. Mas o que aconteceu? Eu costumo dizer que ali foi inventado o WhatsApp. O pessoal ri quando eu falo isso nas visitas lá na Igreja Luterana, mas eu vou explicar por quê. Tinha surgido a imprensa, né, naquela época, né? E que era tudo copiado, Sim. mas ali já tinha, Gutenberg já tinha inventado a prensa e tinham vários tipógrafos na época, tipografias, né? Aí um cara passou lá, viu aquilo lá e disse: pô, muito legal, eu vou espalhar esse troço aqui. Ele tirou o papel, levou para uma gráfica e compartilhou. Ele não tinha o meio eletrônico, mas tinha impresso. Tem várias formas e distribuiu. Então, aquilo foi sendo compartilhado que em 60 dias a Europa toda sabia. É por isso que eu brinco que o WhatsApp começa ali, porque o cara compartilhou a ideia dele. Então, hoje, 31 de outubro, ficou marcado como essa data. E ali começou, então, a se discutir alguns pontos da igreja cristã que estavam em discordância com o que tinha na Sagrada Escritura. O senhor comentou da Alemanha, mas não era a Alemanha como nós conhecemos hoje. Naquela época você tinha a Confederação Alemã, né? Tinha uma união de vários principados e tal, que formavam, que unia a Alemanha naquela época, na verdade, era a língua. Lutero chega a escrever um livro da Alemanha cristã, né? Ele cita da Alemanha, né? Ele já chamava do povo alemão, mas na verdade tinha a Prússia, tinha o próprio Federico Sábio lá em Wittenberg, ele tinha seu próprio espaço. Sim. Eles se uniam para se defenderem dos turcos, que estavam sempre invadindo aquelas terras lá, e Napoleão também. Então, você lembrou bem, a Alemanha como país que a gente tem hoje é 1871, mas já existia essa consciência por causa da língua, né? Então é isso. O senhor já teve um programa que falava do luterano, né? Sim, em 2017 foram 500 anos dessa data, né? Da reforma que eles chamam protestante, luterana. Eu digo que é a reforma da igreja, porque Lutero
foi 2. Ganhou fama, ganhou notoriedade pela sua firmeza, e nós podemos conversar mais sobre isso. Mas você me falou sobre o programa. Então, nos 500 anos, eu fui o responsável por organizar os festejos dos 500 anos aqui na cidade. Aqui em Petrópolis. Já que era a Igreja Luterana, a Prefeitura pediu a primazia aos luteranos, que foram os primeiros evangélicos a chegarem aqui, inclusive. Fez 180 anos que eles chegaram aqui, agora 29 de agosto. E então um amigo que eu não conhecia pessoalmente. Sim. Ele era lá da Rádio do Vale, em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Era luterano e sabia do movimento dos herdeiros de Worms, que eu era presidente, e perguntou se eu não queria fazer um programa às sextas-feiras, né, sobre Lutero. Então a gente começou o que disse Lutero, 500 anos atrás, era às sextas-feiras. Depois se estendeu, né, o que disse Lutero foi até 503 anos atrás, e depois o programa, uma pergunta do Dr. Lutero, que foram 100 perguntas respondidas por Lutero, não uma pergunta assim, Marco, o que você acha disso? No texto dele, você lia e dizia, ele aqui está respondendo um questionamento sobre casamento, sexualidade, dinheiro, poder civil, fé, enfim, Lutero abordava todos os temas. Impressionante como esse cara tinha uma visão global das coisas, vivendo lá naquela cidadezinha que eu tive a oportunidade de visitar em 2019, bem pequenininha, na parte que era comunista da Alemanha. E esse programa foi até aquele ano da enchente, 2022. Aqui em Petrópolis, enchente 2023. Enchente no Rio Grande do Sul. Ah, tá. Porque o que aconteceu? Não é daqui. Não, enchente de lá, porque o programa eu fazia aqui e mandava para ele. Ah, entendi. Ele botava no ar lá. A enchente cobriu os transmissores da rádio. A rádio acabou. Não foi 2024? Essa chuva, a última que teve no Rio Grande do Sul? 24, foi 2024. Verdade, 24. Foi no ano dos 200 anos da imigração alemã, bem lembrado. E aí a emissora saiu do ar como AM, porque queimou os transmissores, queimou tudo. Eles então pressionaram a Anatel para poder retornar como rádio FM. E conseguiram. 2 meses depois a rádio estava no ar, mudou de nome, Rádio Feliz, e aí na programação FM não cabe esse tipo de programa. E aí o programa terminou. Mas ele gravava todos esses programas em CDs, que hoje em dia ninguém tem mais onde tocar, né? E nós distribuímos gratuitamente esses CDs para os ouvintes. Nós distribuímos algumas milhares de cópias, né? Eu tenho todos os programas gravados, então foi bem interessante também. Sendo ali Lajeado, onde tem uma concentração grande de luteranos, o programa tinha muita audiência. Foi bem gratificante fazer também. Vamos seguir então aqui um roteiro, que aí eu fiz por causa desse tema. Assim, no seu entendimento, então, assim, o que foi a reforma protestante? Aí a outra pergunta, ela tem a ver com o termo, reforma protestante, que, salvo engano, acho que você já comentou que não era exatamente a ideia ter esse termo. Então, essa nomenclatura está correta? E se não está correta, qual seria a melhor nomenclatura? E quando que ela ocorreu? Bom, vamos lá. Por que eu falei, né, antes que eu achava que devia ser a reforma da igreja, né, uma reforma cristã? Sim. Mas não luterana, porque o Lutero não se considerava o líder daquilo, né? Ele não fez por ele fez pela fé cristã. E, inclusive, ele, quando começaram a chamar os frequentadores das missas que ele conduzia, ou que os padres que ficaram do lado dele conduziam, a missa dos luteranos, missa de Lutero, ele disse: quem sou eu, um saco de verme para ser igreja, eu sou cristão.
Então, ele não gostava desse negócio. Depois vem o termo reforma protestante, que se usa muito, talvez mais que o Os luterano. livros históricos todos, a maioria, né? Porque, na verdade, os protestantes foi um grupo de reformadores, ou de participantes, lideranças do movimento da reforma, que se reuniram em Torgau, na Alemanha, para uma discussão com a Igreja Católica e quis exigir deles a assinatura de um documento onde eles praticamente negavam tudo que eles tinham levado até ali. A igreja estava chamando eles de volta, eles diziam assim, vamos conversar isso no campo, mas vocês não falam mais sobre isso, nós vamos ver cada ponto. E aí esses caras protestaram, um documento, inclusive, e esse fato tomou conta da Europa. Você sabe que naquela época talvez a igreja tivesse mais poder do que os nobres, né? O centro do poder era a igreja. Né? Já que a igreja tinha o poder de mandar para o inferno, tirar do inferno as pessoas, era um poder muito grande, era ela que ungia os imperadores, sim, os reis. eles só tinham legitimidade quando a igreja lhe impunha mãos, etc. Então, daí protestante. É usual, se usa, mas é bom saber que o movimento protestante é posterior a 1517. Tá? Então, não é proibido chamar, é assim que é conhecido. Sim. Como reforma luterana também se fala muito, mas eu diria principalmente a reforma da igreja cristã. Eu acho que seria mais adequado o termo. adequado, porque nós tínhamos uma única igreja cristã e era essa igreja que o Lutero e os outros que ficaram ao lado dele queriam consertar, na verdade, era tirar o que, olha, isso aqui não está na Bíblia, vamos tirar tudo, vamos voltar a ser uma igreja evangélica, por isso chamamos os evangélicos, porque o Lutero disse, fora da Escritura não tem palavra de Deus. E a igreja insistia, e insiste até hoje, que tem a Bíblia e tem a tradição, elas estão ao mesmo nível. O Lutero diz, não, a tradição não tem nada a ver, a palavra humana. Vamos ver o que está no Evangelho. E aí temos os evangélicos, porque eles tinham como norma de fé apenas os evangelhos. Né? Então ele queria mexer com isso. Né? Infelizmente, a Igreja Romana não aceitou, né? Preferiu excomungar ele. Aí, às vezes, quando você dá muita corda para o outro, você persegue, aí que o movimento toma força. Né? Então, como já tinha interesse de vários nobres e tal em deixarem de pagar tributo a Roma. Olha que maluco, tem um cara aqui, eu costumo dizer, tem um maluco aí na Alemanha que está dizendo que a gente tem que obedecer. Tem ideia diferente, O Papa não tem que se meter nisso não, porque isso não está na Bíblia, que não tem Papa. Então, pô, vamos ficar do lado desse alemão aí, que a gente vai deixar de pagar. As igrejas estão nas nossas terras, nós tomamos de volta, botamos na mão desses padres que estão juntos com ele, e Roma que se vire. Né? Não vou pagar mais. Eu acho que isso foi assim que deu muita força ao movimento. Né? Porque se ele não tivesse tido esse apoio desses nobres, ele não tinha conseguido muita coisa, não. Então, o foco de tudo, o início de tudo, é essa questão. O teatro tinha 5 bases. Sola gratia, a salvação é só pela graça. Sola fide, só pela fé. Sola escritura, somente pela escritura sagrada, a palavra de Deus. E sola Cristo, somente por Cristo. Não há salvação fora desses pilares então, era graça, e sola gratia, que era salvação de graça por Jesus Cristo. Então, fora disso, ele dizia que não tinha outra coisa de salvação, não tinha outro meio. E a Igreja Católica, e aí eu quero que o nosso telespectador aqui, nosso espectador,
ele entenda que, quando eu falo católico, eu não estou criticando a Igreja Católica. É porque era a única igreja, a Igreja Universal, eu diria a Igreja Cristã da época. Né? Não dá para falar em outro cristianismo que não o romano, católico, até 1517. Mais tarde podemos falar mais na frente, eu acho uma data mais importante, mas vamos botar 1517 para a gente não contestar a data mundial. Até ali não se podia dizer, não tinha discordância. Os que tinham eram queimados, né, na verdade. Então, essa era realmente a ideia motivadora de mudar a igreja cristã. E aí, quando eles tinham colocado para fora, já criaram dois: os seguidores de Lutero e os papas, né, dos papas, os papistas. Aí já apareceu o Calvino na Suíça, que foi na mesma ideia, e opa, aí Wesley, enfim, foram aparecendo outros, e cada um desse outro que aparecia já discordava de um ponto do próprio Lutero. Lutero, porque Lutero foi o incentivador do livre pensamento, interpretação das escrituras. Então, se há uma coisa que pode se fazer uma crítica ao movimento de Martim Lutero na Alemanha, é que ele saiu de uma igreja centralizadora. Você vê que até hoje você não tem igreja católica independente digna de ser citada. A Igreja Católica é a Igreja Católica. Sim. Ela continua com seus dogmas, ela se manteve mesmo tendo umas divergências internas. Mas o Lutero abriu. E aí tem a igreja do pastor Joaquim, do pastor Manuel, do pastor Antônio. Hoje não se controla mais. Você não pode dizer que você tem igreja evangélica e igreja católica. Você tem igreja católica e tem um monte de igreja que se denominam cristãs e evangélicas, mas a grande maioria não tem uma base teológica fundamentada. Temos igrejas muito sérias, como a luterana, como a metodista, como a presbiteriana, como a Assembleia de Deus Madureira, como as batistas. São igrejas que têm estrutura bem fundamentada, o pastor é um cara qualificado, e tem essas neopentecostais aí que estão levando o cristianismo a um descrédito, inclusive. Qualquer um é evangélico, tudo é evangélico. Então, eu diria que esse foi o lado não tão bom da reforma de 1517. Né? Mas, em compensação, permite que você pegue a sua Bíblia, leia e tire a sua interpretação pela consciência. Sim. Entendeu? Não é seguir cegamente dogma. Isso tem no catolicismo. Você tem o livre direito de pensar. Eu quero ter uma frase balizar que diz assim: a palavra do pastor não a transforma em evangelho. A fé deve ser entendida pela razão naquilo que não é dogmática. Isso é profundo. Eu digo o seguinte: você não vai entender que Jesus tenha nascido virginalmente da Virgem Maria, só pela fé. Mas você pode pegar a sua Bíblia, ler o Sermão da Montanha e tirar vários exemplos que você, com capacidade de entendimento. Daí Lutero ter feito um benefício à humanidade, talvez tão grande ou maior do que a própria fé cristã evangélica, vamos assim dizer, que foi exigir dos seus nobres lá que ao lado de cada igreja houvesse uma escola na Alemanha, porque ele dizia que a ignorância era a pior forma de dominação. Então, as pessoas foram para a escola aprender a ler, para ler a Bíblia, o analfabetismo foi desaparecendo, né? E o cara tinha um livre pensamento. Porque se ele não era alfabetizado, ele não lia, então ele só pescava o que era dito. Isso, exatamente. A Bíblia que eles sabiam era que o padre falava. Sim, e ele poderia dizer qualquer coisa. Isso. E hoje, infelizmente, né, eu tenho que dizer
Tem muita gente que vai para essas igrejinhas aí, com a Bíblia debaixo do braço, mas não lê. Como eles têm culto todo dia, eles só aprendem o que o pastor fala. E às vezes o pastor não sabe nem para ele o suficiente. Né? Então ele passa a ter o evangelho segundo o pastor dele lá. Né? Isso é o que Lutero não queria que acontecesse. Lutero é um estudioso da Bíblia. Sim, Lutero estava estudando, falar um pouquinho sobre ele, deixar meio livre esse termo, né? Sim. O pai do Lutero era um cara classe média, um burguês, que tinha uma mina de cobre. E ele queria que o filho dele fosse advogado. Saísse da questão de igreja, porque o pai dele já entendia que esse negócio de igreja, de ser padre, todo mundo padre, isso não era bom. Existia uma vida secular, que as pessoas podiam ter importância sendo advogado, e ele foi estudar direito, a pedido do pai. E um dia, ele, saindo da cidade dele, como é que era o nome? Cidade, Asleber, para Erfurt. No meio do caminho, ele pega uma tempestade no verão e um raio cai próximo a ele. Ele tinha perdido um amigo eletrocutado, devia ser uma coisa comum na época, você caminhava no descampado. E ele, com medo desgraçado, ele se ajoelha e diz: valha-me Santana, você vê, Lutero, o homem da reforma, ele fez um pedido ao santo. Que se eu chegar em Erfurt vivo, eu vou abandonar tudo e vou ser padre. E assim ele fez. Ele chega lá vivo, chama os amigos, faz uma noite de farra, bebedeira e comedeira. No dia seguinte abandona tudo e vai para a igreja, para o convento, sem que o pai saiba. Quando o pai sai, fica muito bravo com ele. Mas ele já era um brilhante aluno em direito. E ele continuou sendo um brilhante aluno. Ele é um pessoa que tinha um nível de conhecimento. E a oratória devia ser muito boa. Sim, também. É interessante. Os sermões de Lutero, às vezes, começavam às 8 da manhã, terminavam ao meio-dia. E se tinha público até meio-dia, porque era interessante. Pois é, não tinha outra coisa para fazer também. Mas essa é uma contribuição importante dele, né? Porque você pode dizer, pode-se falar sem medo de errar, que o mundo foi obscurantismo até Lutero e iluminismo pós-Lutero. Né? Ele criou a idade da razão do livro. Ele foi o grande mentor disso aí. Assim, e como que ele fazia a interpretação da Bíblia? Ele fazia a interpretação da Bíblia. Bom, primeiro que ele foi buscava sempre os originais. Ele gostava de ler no grego ou no aramaico. No aramaico não, no hebraico. E ele fazia a interpretação da Bíblia pelo intelecto, né? Considerando que aquilo era a palavra de Deus. Então, o que Deus quis dizer com isso? Porque ele vinha de uma época em que ele chega a dizer: o Deus do Velho Testamento eu não consigo amar, só odiar. Porque era um Deus que queria que você cumprisse a lei. Ninguém cumpre os 10 mandamentos. Né? Depois, se eu caio num só, descumprir a lei. Sim. Como você está dirigindo, nunca levou uma multa, avançou o sinal, o guarda-viu, tu vai levar multa. Acabou. Mas eu cumpri durante, não importa, você vai pagar. Então ele dizia que esse Deus era cruel, né? Porque exigia dele, do ser humano, algo que o ser humano não podia fazer. Aí quando ele vai estudar o Novo Testamento, dá o eureka na cabeça dele, que é quando ele lê no livro do apóstolo Paulo aos Romanos: o justo viverá por fé, independente das obras da lei. Porque Abraão foi justificado pela sua fé. Quando Abraão vai cumprir a vontade de Deus, a ordem de matar o filho que ele teve já velho, que não ia ter outro, e o Abraão não duvidou, disse: se Deus me deu um e quer, eu vou devolver a ele, se ele pode me dar outro. Essa fé que justifica o Abraão, não foi a obra dele. E aí ele descobre a liberdade cristã.
É fé, é Cristo, a salvação é mérito de Cristo. Eu tenho que crer naquilo, aquilo me justifica, aquilo cobre meus pecados, porque eu não sou capaz de cumprir por mim. Isso é uma mudança radical, porque em 1517, um dos pontos das 95 teses é que a igreja estava cobrando dinheiro para perdoar pecado. A igreja precisava de dinheiro para pagar a dívida da construção da igreja de São Pedro. O Papa Leão X precisava de dinheiro, porque eles pegaram o dinheiro com os judeus da Casa Figa para construir a igreja de São Pedro. E o juro estava comendo alto, a igreja estava se sentindo... Ele via que tinha uma deturpação. Sim, né? aí um cara chamado Tetzel inventou essa ideia, vamos vender, se nós podemos perdoar o pecado, vamos vender. E ele dava um papel lá dizendo que fulano de tal teve seus pecados perdoados, assinava lá e o cara dava um dinheirinho, né? E esse próprio Tetzel dizia que quando cai o dinheiro na caixa de coleta, no gasofilácio, pula uma alma no purgatório. Então, isso aí realmente, vamos dizer, foi o grande ponto que deu esse barulho todo. Porque ninguém podia aceitar isso. Né? Ninguém podia aceitar. Hoje a gente não pode aceitar a igreja evangélica que diz você dá o dízimo e Deus vai te dar alguma coisa. Com Deus se confia, não se negocia. Né? Então, dizem que a coisa mais difícil de converter o ser humano é o bolso. O cara levanta a mão, aceita Jesus e tal, mas na hora de contribuir para manter a igreja, ele dá uma merrequinha, porque o dinheiro é meu. Né? Já naquele tempo, né, quando o cara mexeu com o dinheiro, obviamente ele ganhou o apoio daquela gente toda que não podia dar dinheiro para a igreja. Né? Então, esse foi o mote maior desse movimento. E eu não gostaria de deixar de fazer referência a uma pessoa, um cara importantíssimo na história do cristianismo, que ficou meio escondido por causa do Lutero, que foi João Hus, que também era um padre lá na Tchecoslováquia, e 100 anos antes foi queimado na fogueira, porque começou a levantar esses pontos já. Ele foi queimado. Mas o Lutero se inspirou nele? Olha, o Lutero, quando ele toma consciência das últimas palavras de John Hus, quando o príncipe o nobre que apoiava o Hus lá, ele já estava lá na fogueira para ser queimado, amarrado lá, como é que fazia, né? Tronco, galho embaixo. Ele foi lá e falou com o John Hus, olha, cara, renega a tua fé aí, salva teu corpo e continua com o que você acredita. Sim. E o John Hus disse, não, de jeito nenhum, hoje vocês estão matando um ganso, porque ganso, Hus quer dizer ganso. Mas daqui a 100 anos virá um cisne que ninguém vai conseguir calar. Então foi uma profecia de John Hus. Quando Lutero sabe que o que está acontecendo com ele, John Hus tinha dito, aí aquilo mexe com ele, ele se sente mesmo uma pessoa a quem Deus confiou essa tarefa de dar prosseguimento. Isso anima bastante ele e aumenta a responsabilidade dele. Né? Mas então, assim, Lutero, ele fazia o estudo dele com base lá na Bíblia. Lá, só na Bíblia. Só na Bíblia. No idioma grego. E o alemão, obviamente, que era a língua que ele falava. Mas aí as missas eram celebradas... Em alemão. Em alemão. Não, latim só depois. Latim foi quando ele era só monge. Assim. Ele tinha que fazer em latim, mas depois que ele começa a criar uma encrenca com a igreja, Sim. ele passa a falar em alemão para o povo entender. Entendeu? Então, ele introduz o que a igreja romana só foi fazer em 1962, ia permitir a missa na língua do povo, ele fez em 1517. Porque antes era latim e as pessoas não entendiam latim. Não entendiam nada. Eu mesmo, quando garoto, ia às missas, às vezes, mesmo sendo evangélico, né, luterano, eu ia à missa cedo no domingo para poder jogar futebol no time da igreja, que dava bola, camisa. Sim.
tinha que ir na missa das 7, coroinha ficava anotando a presença lá. Então eu ia na missa para poder jogar. Eu Sim. botava meu nome. Eu ficava lá, o padre falando, até no final, de costa para nós. O padre não falava de frente para o povo. No final ele se virava para o povo e dizia, fazia o sinal da cruz, Dominum vobiscum. Aí eu aqui dentro, opa, vai começar o futebol. E aí as pessoas iam com fé, benziam, tomavam a hóstia lá, a Eucaristia, só que não entendia nada. Alguns faziam uma homilia em português, a missa, a liturgia era toda em latim. Então, Lutero não, ele já falava no idioma do povo. Então, assim, pelo que o senhor disse, o objetivo de Lutero não era romper com a Igreja Católica. De jeito nenhum. Ele foi colocado para fora. Porque você fala de reforma, você fala de protestar, ou de ser protestante. Porque a Igreja tentou, durante muito tempo, manter o poder. Sim. Houve uma guerra, morreram 30 mil pessoas nesse tempo da reforma, a revolta dos camponeses. Tinha uns caras que diziam que estavam do lado do Lutero, Thomas Mitchell, o principal dele, que queria tocar fogo nas igrejas, quebrar as imagens, matava padre. E aí houve uma revolta grande, onde 30 mil pessoas morreram por causa disso. Nesse tempo, Lutero estava confinado no castelo de Wartburg, para não ser queimado ou morto, né? Porque ele foi excomungado. E aí aproveito para talvez responder uma pergunta que você talvez fosse fazer. Para mim, a data, para mim, e para alguns estudiosos maiores de Martim Lutero e do movimento reformista, a data ideal teria sido 18 de abril de 1521. Por quê? Foi quando Lutero foi chamado para a cidade de Worms, na Alemanha, e na presença dos cardeais, do Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Germânico, romano-germânico, foi instado a negar seus escritos. Eles botaram todos os livros que ele escreveu, porque aí depois ele foi falando da indulgência, foi falando da intermediação de santos, foi falando do poder civil, a igreja metida no Estado, ele foi falando muita coisa. Foi escrevendo. E aí é que ele diz, se me provarem pelas escrituras que eu estou errado, queime todos os meus livros e eu renego. Eu reconheço meu erro. Caso contrário, eu não posso ir contra a minha fé e minha consciência, e que Deus me ajude. Ali a igreja bota ele para fora. Então, ali realmente é o rompimento. E até hoje, vamos dizer, se espera essa prova através da igreja romana, que nunca aconteceu e não vai acontecer. Né? Porque existem coisas... os luteranos são muito ecumênicos com os católicos, inclusive aqui em Petrópolis. Sempre sentido assim, saímos porque nos botaram para fora, mas a gente, até hoje, eu digo isso com toda honestidade, muitos que estiverem nos ouvindo, que são de outras denominações evangélicas, vão dizer que eu estou errado. Nós afirmamos que os católicos são cristãos. São cristãos, eles acreditam na salvação por Jesus Cristo. Eles têm problemas doutrinários outros, a intermediação Nossa Senhora, dos santos, poder papal, essas coisas que não estão na Bíblia. Mas a salvação, eles creem no Cristo. Na essência, crê. Isso. E cometem o excesso de afirmar que fora da Igreja Católica não tem salvação. E Lutero disse, não, fora de Jesus Cristo não tem salvação. Não é uma igreja que salva. Não é instituição. Exatamente isso. Tá? Então, a ideia era simplesmente que a gente estivesse hoje conversando contigo aqui, você perguntar, você é o quê? Eu sou católico, eu sou cristão. Sim. Né? Então, esse era o grande objetivo. Né? Aí foram surgindo um monte de outros extremistas, como o Thomas Mitchell. O
Marcos, assim, o que acontece? A gente até fez o roteiro. Como você foi falando e o que você foi dizendo estava relacionado às perguntas, eu pulei as perguntas todas. Mas aí, tem uma aqui que, na verdade, é a última que eu tenho aqui, que eu acho que é a que você, até de certa forma, já mencionou, mas eu acho que é importante. Qual é que é a influência de Lutero nas igrejas atuais de base cristã? Atual, né? Sim, a influência, eu diria que é total, porque elas só existem porque esse cara aconteceu, né? Ele que arrombou a porteira, vamos assim dizer, né? Lamentavelmente, muitas dessas igrejas de dono, que eu vou assim chamar de dono, porque tem muita gente que tive uma revelação, e aí eles fundam uma igreja. Se você tem quem ouça e quem não tem, vai tem mercado. Sim. Mas essas pessoas, às vezes, até desconhecem que tudo começou com Lutero. Não sabe nem quem foi Lutero. Não sabe. Eu recebo muita gente na visitação da igreja luterana lá aos sábados, no Portas Abertas, que não sabe. Ah, foi esse cara? Então começou com esse cara. Começou com esse cara. Você só tem a Bíblia hoje que você compra na esquina ali, porque esse cara foi, traduziu a Bíblia para o alemão e mandou imprimir de graça. Quem quisesse imprimir, ele não tinha direitos autorais, ele mandou que o povo lesse e interpretasse. Aí o povo na época já estava sendo alfabetizado, porque estavam criando as escolas, né? Sim, e aí eles poderiam ler. Foi por causa, na Alemanha, principalmente, que o pessoal começou a querer aprender a ler para ler a Bíblia, que era o livro mais cobiçado da época, né, do mundo. Né? E ele faz uma outra coisa sem querer com esse movimento. Né? Havia um dialetos na Alemanha, mas como todo mundo foi aprender a ler a Bíblia no alemão que ele escreveu, ele unifica a língua alemã também. Então, são efeitos colaterais positivos do trabalho dele. Na formação até do próprio país. Sim. Porque a língua é um dos elementos primordiais. Sim, e uma coisa que a gente está falando agora um pouco dos efeitos positivos, né, do movimento da reforma. Os países mais desenvolvidos do mundo são de maioria evangélica, formada. Por que isso? Tem uma razão simples. Os imigrantes alemães, né, que no caso do Brasil, o foco passou a ser a educação, onde a religião era fundamental, mas você aprendia a ler e podia ler tudo. E Lutero dava o livre pensamento, livre-arbítrio. Tudo lhe é lícito e tudo lhe convém. Você tem que decidir por você. Se você acredita que aqui a Bíblia é a palavra de Deus, você vai querer seguir. Mas você pode não querer seguir. Você leu, entendeu e você decidiu. Sim. Não porque vai para o inferno, vai deixar... A opção é da pessoa. Exatamente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, fala-se assim, o sul do país tem menos analfabetos. Mas por quê? Porque os imigrantes chegaram e vieram da Alemanha, e a primeira coisa que eles faziam, logo que estavam construindo as colônias, eles faziam um salão para a escola. E nesse salão, aos domingos, eles botavam a mesa do professor, eles botavam uma toalha em cima, uma cruz e 2 velas, e a Bíblia, e faziam o culto. Terminava, virava escola. Os católicos faziam a igreja e esperavam o Estado fazer a escola. Então os filhos ficavam analfabetos, porque o Estado não fazia a escola. Né? Até hoje ainda tem deficiência. Então essa é uma diferença, porque para o católico a igreja é um lugar sagrado, mesmo quando não tem missa. Para os evangélicos, e aí para os luteranos em especial, só no momento do culto. É um lugar de respeito, Sim. Você tem que cuidar bem, estar bem apresentando, mas quando não tem culto é um prédio, que pode ser usado para escola, pode ser usado para concerto de música, pode ser usado para outra coisa. Então é uma coisa simples, mas faz grande diferença, né? Deixa eu te falar, você mencionou lá a igreja luterana, como é que é lá, como que é a visitação?
nós temos um projeto chamado Portas Abertas, onde a igreja fica aberta aos sábados de 10h30 às 5 da tarde. Qualquer um pode entrar para visitar. Tem guia, não tem? Tem as Tem pessoas guia. lá que, Sim, que eu fazem. sou um deles. Que vai explicar a história da cidade, porque os luteranos são os primeiros evangélicos a chegar aqui. Então, a história daquela igreja começa com a primeira imigração, e aí tem tudo a ver com a história de Petrópolis. A gente fala sobre a história de Petrópolis, a história da igreja, como ela surgiu, foi construída, e sobre o que ela tem dentro, né, de arte, de seu órgão de cento e tantos anos. Tem um museu, não tem? Tem um museu, tem também um museu, que é onde temos a Bíblia na tradução do Lutero mais antiga do Brasil, de 1742. Ela foi trazida por uma imigrante, ela chega aqui em 1845, com 103 anos de uso já na Alemanha, em alemão. Tem a primeira Bíblia que foi colocada no altar da igreja. Nós estamos verificando o ano exato, descobrimos agora, através de pesquisa. Lá nos Estados Unidos tem um cara que tem um igual, a gente está querendo ver que ano, porque o nosso exemplar não tem a data. Ah, tá. Mas pode ser da mesma edição. Ela deve ser de 1866, por aí. Né? E tem fotos da igreja antiga, tem maquetes, tem a foto da matriz católica antiga que foi derrubada em 1926, e daí a igreja luterana ser o prédio mais antigo, o templo mais antigo do centro histórico, porque os católicos derrubaram essa matriz, um erro histórico, na minha visão, e também informações sobre doutrina, o que foi a reforma. Isso que a gente está conversando aqui, as pessoas perguntam. E aonde que fica a igreja? Fica na Avenida Ipiranga, no 344. Aí, se alguém quiser informação de visitar, tem um telefone? Tem, pode ligar para o meu, inclusive, que é 21 987 268777. 21 987 268777. Aí pode agendar para durante a semana. Porque se uma escola quiser visitar, por exemplo, a gente vai lá e abre só para aquela escola. E quem recebe bastante escola lá também. Independente desses turistas, ou moradores da cidade que vão lá conhecer. E a visitação está aumentando bastante. Nós completamos 20.020 visitantes quando fizemos 180 anos da comunidade. Né? Então, assim, começou com 15, 20 pessoas, agora passa de 60 a quase 100. As pessoas que visitam provavelmente falam assim, pô, vai lá que tem a igreja luterana, e aí vai dando indicação e as pessoas acabam indo. E tem uma coisa, Marco, muito interessante. A gente tem recebido pessoas da minha idade que vão lá. Outro dia uma senhora chegou e o organista estava ensaiando, o som do órgão nosso é maravilhoso, ela entrou já chorando. Ela disse, pô, eu vim aqui a última vez com 7 anos com a minha avó. E aí é uma senhora. Já mora em Petrópolis, tinha entrado lá 7 anos, com 7 anos de idade, talvez 70 anos atrás, estava voltando e ficou encantada com aquilo lá. Aquilo foi lá na memória afetiva dela, né? E outros, minha avó casou aqui, meu pai casou aqui, muito petropolitano que diz, eu nem sabia que essa igreja existia. Isso aí a culpa é da própria igreja, os luteranos não são prosélitos, né? Então ficavam no seu canto ali. Fica mais recolhido, né? Exatamente, não vai para a praça, não vai para a TV. Mas, enfim, está sendo bem interessante. Eu acho que é um trabalho que a igreja está fazendo também para o turismo e para a história da cidade. Excelente. Então tá bom, eu acho que tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma consideração? Eu te agradeço, você me deu a liberdade, porque um assunto puxa o outro. Você, para explicar o Lutero, só a gente veio fazer um múltipla escolha e acabamos fazendo uma redação livre, né? Mas a ideia é Mas eu acho que a gente abrangeu todo o tema. Então, a gente seguramente pode falar da história da igreja cristã antes e depois de 1517, fazer esse movimento. E aí isso vai surgir igreja ortodoxa, vai surgir, enfim, outras coisas. Mas o objetivo de Martim Lutero era somente trazer a fé cristã para dentro da Bíblia e nada mais.
Ou seja, se não está aqui, não vai. Entendi. É palavra de homens. Esse era o grande objetivo dele. Ah, quem é que pode me ajudar a entrar no céu? Só tem um cara que te bota no céu. É Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição. E aí, pegar um trechinho da Confissão de Fé de Lutero. Lutero diz assim, quando eu morrer, não vou, por conta dos meus pecados, me pendurar num galho como Judas fez, isso eu não vou fazer. Eu não vou me enforcar pelos meus pecados. Mas eu vou me agarrar nos pés de Cristo como penduricalho. E quando eu chegar no céu, Jesus vai dizer, Pai, aqui tem um cara que foi o pior de todos os pecadores. Ele infringiu todos os teus mandamentos. Mas eu morri por ele e deixei ele entrar. Aí ele termina dizendo, essa é a minha fé. Então, crê somente, crê sem duvidar em Cristo. Ele é que fez o que era necessário para você ter uma vida eterna com Deus. Né? O resto vem obrigatoriamente. Se você é um cara que crê em Cristo, lê o que está escrito nos Evangelhos, que os apóstolos escreveram, necessariamente você vai fazer boas obras. Mas você não vai fazer boas obras para se salvar, entendeu? É bem diferente de motivação. Isso é bem do Lutero mesmo. Eu vou me salvar porque Cristo me salvou, porque eu não vale um tostão. Então tá ótimo. Heitor, vamos te agradecer por hoje você nos filmar aqui. Tá? Vamos agradecer aqui o Marcos Carneiro pela entrevista, pelo conhecimento que ele traz para as pessoas que nos assistem, né? E assim, vou te agradecer realmente por você ter vindo e é isso, né? Eu que te agradeço, gostei muito desse... Nós viemos com um projeto... Tivemos sempre um roteiro, né? Sim. Mas você me deu a liberdade de, ao explicar, a gente vai respondendo o que estava lá na folha. Já está na folha, mas aí, como você já contempla nas respostas, a gente não precisa fazer. Com um bate-papo, eu acho bem gostoso. Eu te agradeço muito mesmo por essa oportunidade. Então foi um prazer. Marcando essa data importante para todos nós. Depois a gente renova outra entrevista com outros assuntos. Obrigado, tá? Obrigado a você. Então, obrigado, Heitor. Tchau, obrigado, Heitor.